Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, o nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Foi o episódio desse no site, vambora. O Jair Bolsonaro foi denunciado pela PGR, essa é a grande notícia do dia, no caso do dia de ontem, né, porque você vai ver esse episódio um dia atrasado. Mas enfim, é isso, né, PGR fez a denúncia pro STF e realmente vai rolar, é um processo contra o Bolsonaro pela tentativa de golpe de Estado, né, vai acontecer. E, cara, foi aquilo que você estava profetizando, não era uma profecia muito ousada, mas Não. que nesse ano ia ser o ano do Supremo Tribunal Federal, cara, tentar esmagar o máximo possível do Bolsonaro, tirar a maior quantidade de suco político, assim, do Bolsonaro pra deixar ele, tipo, um bagaço de laranja usado, tipo, arremessado, assim, ao lado da estrada. Na lixeira da casa de suco do Big B, Exato. aquele bagaço de laranja todo fudido, né? Essa é uma referência Exato, e muito tá carioca, começando. Mano. Sei, mano, começou. É A isso. primeira na metade da laranja acabou de acontecer. Pô, pessoa, você chamar de profecia é sacanagem, né? Porque, mano, eu acho que era muito claro. Do fundo do meu coração. Mas sempre quando eu falo, pra mim, é muito claro isso, tá ligado? E aí eu falo, Não, mas o seu ponto... A profecia! Tá ligado? Não é. É porque o seu ponto é mais que, tipo, esse ano vai ser o ano disso, né? Esse vai ser, tipo, o tema Sim. da política brasileira nesse ano. E é isso, tá começando. Enfim, Começou. acho que vale a pena deixar claro que o que aconteceu foi o seguinte. A PGR, ela denunciou o Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas no STF. E aí, falta o STF ainda, tipo, assumir a defesa, né? Tipo, aceitar a defesa, o que vai acontecer... Aceitar a denúncia. Exato, aceitar a denúncia. O que vai acontecer, assim, eu não vi nenhuma pessoa questionando até que ponto, não, será que o Xandão a esse ponto vai falar, não, essa denúncia aí não tá boa, tipo, porra, pelo amor de Deus. Pô, então pra quem tava esperto, antes de nós tirarmos as nossas férias, né, nossos breves 15 dias de férias, a gente noticiou que o Paulo Gunê e Alexandre de Moraes não entrariam no recesso do judiciário. Eles iam continuar metendo marcha de forma independente em seus respectivos trabalhos. Então o fato do Paulo Gunê ter trabalhado na denúncia ao mesmo tempo que só o Alexandre de Moraes está trabalhando, não é motivo suficiente para você achar que eles estavam colaborando nisso, tá? Que é uma sentença combinada ou nada disso. Você não deveria suspeitar disso, tá? Ok? Mas era, para mim, inevitável que, cara, ainda caiu pra primeira turma, né? Tipo, é o Xandão que vai aceitar, mas a primeira turma também é conhecido como... Ela vai chamar, é o covil do urso, assim, né? A caverna do urso, Sim. É o poço dos tubarões, assim, então, inevitável, cara. Pois é. Mais pra frente, sim, tem uma dessas matérias aqui que detalha quem é a turma, a gente vai discutir isso. Aqui, na minha opinião, esse é o melhor artigo da Folha, que resume melhor, que é o seguinte, segundo a PGR, o Bolsonaro liderou a trama golpista, e inclusive tinha um discurso pós-golpe pronto, né? Então veja os detalhes da denúncia. Então a denúncia foi um documento de umas 270 páginas. Você, como um verdadeiro advogado, doutor da lei, obviamente leu e estudou a denúncia em detalhe, não é mesmo, Anton? Sim. Exato. Aproveitei o nosso recesso aqui pra passar o dia inteiro me aprofundando na temática. Eu não tava na praia, não. Enfim, e aí... Aqui tá detalhando, é meio que um resumão assim, do que foi o documento que a PGR apresentou ao STF, que é o seguinte, ele liderou a plana golpista, ele sabia do plano punhal verde e amarelo, né, contra o presidente Lula, e não só o Lula, mas o Xandão e o Alckmin também. Inclusive tinha um discurso pronto para quando houvesse a efetivação do golpe. Isso é a conclusão que o Paulo Gunê fez na denúncia apresentada, então eles incluíram outras 33 pessoas, e acusaram ele de realizar atos contra os três poderes e o Estado Democrático de Direito. Elas vão ser analisadas pelo relator, que é o Xandão, ou seja, isso é passível de críticas, a gente pode entrar mais para frente nisso. Enfim, o Bolsonaro ele nega a acusação, mas vamos entrar nos pontos que, segundo o Gonê, corroboram assim, a tese que ele quis fazer, né? Que é o seguinte, ele sabia e concordou com o plano, então ele estava no centro da trama golpista, ele concordou com o plano de ataque às instituições, o STF era um alvo que deveria ser neutralizado, e cogitava o uso de armas bélicas contra o ministro Alexandre de Moraes, e a morte por envenenamento de Luiz Inácio Lula da Silva, que é bizarro, assim. Surreal. A gente já comentou sobre isso, total. né? Mas como... Total. Tipo, cara, por que diabos você mataria alguém com veneno, assim, sabe? Enfim.
É, É, mano, é o Didi Mocó que organizou aí a trama, né? Fazer tudo do jeito mais tosco possível. exato. Melhor, Ele faz melhor, o melhor do que isso, pode... hein, pessoal? Melhor do que isso só se, sei lá, amarrasse o Lula num foguete, igual tipo Papaléguas, assim, seria a única forma mais interessante de concretizar o golpe. Não, exato, tinha que ser uma parada tipo, caraca, você vai alimentar pão com mortadela com ele até tipo a barriga dele estourar, assim, igual o cara Exato, no tipo, começo do Seven, assim. Tipo, para ser uma sim, coisa mano, mais só assim. toscamente bolsonarista, sabe? Enfim, Perfeito. o Gonê ele faz o argumento de que tinha cadeia de acontecimentos, então não foi foi uma coisa planejada, com uma sequência que foi se desenrolando e tal. Porque na minha opinião até tem um certo sentido, eu me lembro disso acontecer mais ou menos na ordem que ele fez. O grupo visou manter uma militância apaixonada, então a organização alimentou falsas narrativas de fraude nas urnas e repassou a influenciadores para mobilizar a população, sensibilizar as Forças Armadas, especialmente o Exército, a instaurar um regime de exceção no país, o que eu acho razoável também. Cara, Tipo, de porra, fato, você a gente conversava sempre com fala sobre isso. bolsonaristas. Sempre que você falava com um bolsonarista após a eleição de 2022, o cara ficava, não, calma, ainda não terminou, hein, ainda não terminou. Tipo, Exato. de fato, estavam tendo as esperanças tipo, chamuscadas, assim, né? Não tava deixando a chama do bolsonarismo morrer, assim. Não, não, ainda podia rolar alguma coisa, né? Exato, que era a máxima do só mais 72 horas patriota, né? Que rapidamente virou só mais 6 meses patriota, ou só mais um ano de acampamento patriota. E ainda meio que tá continuando, né? Isso que pra mim é mais engraçado, que, cara, essa parte da denúncia aí é absolutamente inegável, sabe? As pessoas agora estão vendendo aí o. Foi hilário, né? Veio o juiz, sei lá, o relator da Organização dos Estados Americanos. Os caras noticiaram como assim, cara, acabou pro Xandão, o cara é tipo um ultraconservador, linha dura do Marco Rubio, e ele vai fazer a grande denúncia e vai destruir todo o esquema, o mecanismo petista. E aí, tipo, no dia seguinte o cara foi numa ONG que patrocinava, sei lá, transição de gênero para crianças, sabe? E aí todo mundo ficou, pois é, não foi dessa vez, né? Isso era mentira e tal. O cara tipo, é só um cara que trabalha no órgão internacional normal, assim. Então, essa parte é inegável. Inegável, inegável. Aí continua. O Bolsonaro fez ajustes em minuta do golpe. Então, a peça diz que o Bolsonaro recebeu a minuta do decreto golpista, que alegava as interferências do judiciário no executivo, e propunha novas eleições e a prisão de autoridades, entre elas o ministro do STF, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, e o então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O ex-presidente teria ajustado o documento para focar a prisão de Moraes e a realização de novas eleições presidenciais. Com o decreto concluído, Bolsonaro teria iniciado uma fase de reuniões com os militares de alta patente, a fim de lhes apresentar o documento e de convencê-los a fornecer o suporte necessário. Na minha opinião, isso aqui já começa a entrar na seara de coisas que é tipo, cara, eu não duvidaria da burrice do Bolsonaro de fazer isso, mas isso seria tão estúpido, sabe? Que é tipo, a ideia é realmente você prender vários oficiais do governo e chamar novas eleições. É tipo, cara, isso parece uma péssima ideia de golpe, assim, né? Tipo, por que você prenderia o Pacheco e o Xandão e o É um Gilmar golpe Mendes, meio sabe? Tipo, burro. sabe? Vai prender várias pessoas aleatórias para você Qual que é a chamar outras justificativa, eleições. né? Pois é, cara. Pois é, bizarro. Exato, sabe? É tipo, é um golpe, é o golpe meio barro, meio tijolo, né? Que tipo, não, eu estou normalizando a democracia toda, e você, tipo, prende todas as autoridades, tipo, todas as instâncias de poder são, tipo, os líderes são presos ou assassinados em condições misteriosas, né? Tipo, o Lula ia ter uma morte meio críptica, né? Ele seria envenenado e tal. Sei lá, o Alexandre de Moraes ia explodir o STF, e aí o Bolsonaro falar, galera, a democracia está muito estranha, então eu vou chamar novas eleições aqui, vai ser voto por papel, e eu vou fraudar, com a ajuda das forças Armadas. Pô, cara, isso é um plano merda. Eu, inclusive, Exato. cara, quanto mais, tipo, quanto mais a denúncia vai acontecendo, ela vai ficando mais esquisita, né? Tipo, vão agregando esses elementos à Vai. trama que você fica pensando, cara, ou o Bolsonaro é realmente uma ameba, né? Ele é Que é uma um possibilidade. micróbio. Não, eu também não descarto, tá? Ou o Bolsonaro é um micróbio, ou, cara, inventaram o Looney Tunes aí, tá, tipo, tá tudo cagado, sabe? Exato, exato.
Concordo gênero, número e grau. Aqui é no momento que você já vê, tipo, eu consigo ver a galera bolsonarista fazendo a defesa. Porra, isso é um plano muito burro. Ninguém em sã consciência faria isso. A diferença de nós pros caras bolsonaristas é que a gente fala de fato, só que eu não duvido do capitão de fazer coisas muito burras. Enfim, falando em burrice, em desconhecimento, né, tem esse elemento aqui que o Bolsonaro já tinha um discurso pronto, então isso é um elemento novo. As últimas vezes que a gente discutiu esse tema, não se falava de que ele já teria um discurso preparado para dar, a partir do momento que ele falasse, tipo, cara, olha só, teve uma ruptura institucional, mas a gente tem que manter a democracia, e aí ele faria um discurso em rede nacional e tal, chamaria a Hora do Brasil. Isso não era discutido, agora somou-se esse elemento e eu achei bem interessante. Então, a ideia é que o Bolsonaro ele tinha o domínio sobre as ações dessa organização criminosa. A organização criminosa está falando da organização golpista, né? Principalmente qual seria o objetivo, o desfecho dos planos traçados. E aqui tem um discurso que a Folha dá a opinião deles, que deturpa o princípio da moralidade institucional, blá blá blá, que é enfim, seria a ideia de que o STF estava agindo de forma ilegal e, portanto, você tem que agir contra uma força ilegal. E aí tem uma citação que só é bizarra aqui nos trechos do discurso, que eu vou ler para vocês, que é o seguinte: na antiguidade, isso o Bolsonaro falaria em rede nacional, tá? Para todos os 200 milhões de brasileiros ouvirem. Na antiguidade, dar a cada um que é seu já era uma ideia defendida por Aristóteles, como definição de justiça e de princípio de direito. No iluminismo, a necessidade de resistência a leis injustas já era uma ideia defendida por Tomás de Aquino. Tomás de Aquino era iluminista, isso foi sabe? tão doloroso, cara. É. Cara, imagina, tipo, oi pessoal, imagina você tipo um oficial golpista, bolsonarista, assim, você tem alguma distância do Bolsonaro de forma que você não sabe que ele é um micróbio, né? E aí ele chega todo animado pra realizar, tipo, a tua fantasia golpista, né? Você vai fazer igual o seu avô, sei lá, e apoiar o grande golpe militar da tua geração. Aí ele chega assim, eu pensei aqui no discurso pra fazer cadeia nacional. Aí ele lê essa porra na sua frente. Você sendo um cara dignamente formado, né? Enfim, no ensino militar, que a gente zoa, mas não é uma merda. Definitivamente não é nesse nível de merda, né? E, cara, eu imagino, tipo, o seu sonho golpista ruindo na sua frente e você percebendo que, cara, esse maluco é burro demais pra fazer isso. Não vai dar, entendeu? Não vai dar, mano. Não vai dar, o cara não sabe o que é iluminismo, não sabe o que é São Tomás da Aquino. Isso aí é porque ele teve tempo pra consultar os asponers dele, porra de Paulo Figueiredo, é um bando de idiota olavista. Pseudo-intelectual, né? Não tô dizendo que o Olavo pseudo-intelectual, não tô dizendo que o Olavo de Carvalho seja um idiota, tá? Mas tem vários idiotas que meio que vivem à sombra dele. E essa é a melhor merda que você conseguiu produzir, sabe? Por isso, cara, pra mim não parece nem real, cara. Isso é tipo pra desmoralizar o cara, sabe? Não é Exato. real. Não é Só para dar um contexto aqui, o São Tomás de Aquino ele escrevia no século XIII, eu acho, né? Século XII, século XIII, então era bem antes do... Ele escrevia na Idade Média, assim, tranquilamente dentro da Idade Média. A escola de pensamento dele era o tomismo, né? A escolástica da Igreja Católica. E o iluminismo é uma parada do século XVIII, assim, então é muito depois, tipo, 500 anos depois, sabe? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É surreal essa confusão. E tipo, surreal. E tipo, cara, resistência às leis injustas, essa é a melhor conexão que você pode fazer, entendeu? Você poderia se ater a, tipo, né, a própria Grécia, né? Tem lá Antígona, né? O cacete. E aí você faz essa merda, né? E tipo, tipo, cara, citação, assim, de aspectos não essenciais da obra de alguém, sem você dar nenhuma especificidade, tipo, porra, como Aristóteles diria, a minha cor favorita é verde. Fica tipo... Que porra de quote é esse? Tipo, ficar muito jogado, ficar mal feito, né? Enfim, né? Exato, enfim. Isso é só pra você ver o nível da galera, né? Esse aqui é um trecho que eu já acho bem plausível, tá? Eu não acho que o Paulo Gonet teria nem a capacidade de inventar essa merda. Isso aqui eu só consigo enxergar vindo da galera do Bolsonaro mesmo. Enfim, aí continua. Cúpula sabia de eventos prévios ao 8 de janeiro. Então, a suposta organização golpista mantinha controle sobre manifestações antidemocráticas no Brasil, que o núcleo central estava constantemente em interlocução com as lideranças populares, com atos de direcionamento, mostrando-se plenamente ciente de todos os movimentos que seriam realizados por seus apoiadores.
Diz ainda que o grupo aguardava o evento popular como tentativa derradeira de consumação do golpe. Tanto que uma vez iniciadas as ações de vandalismo, Mauro Cid comentou com a sua mulher: se o exército brasileiro sair dos quartéis, é para aderir. Então a ideia era que os movimentos lá de massas, assim, em torno dos quartéis e tal, era para dar uma esquentada na panela pro Bolsonaro consumar o golpe. Acabou não acontecendo, na minha opinião, uma das... Tipo, olhando para trás, assim, tentando pensar como um historiador vai pensar daqui a 10 anos, 20 anos, 100 anos, sei lá, é tipo, por que o Bolsonaro não fez nada, né? Porque, aparentemente, estava tudo pronto, ele não conseguiu o apoio das Forças Armadas, nem da Aeronáutica, ele conseguiu só da Marinha. Mas, tipo, cara, o apoio popular... Isso aqui é uma coisa que foi só meio broxante, né? Tipo, pensando do ponto de vista... Você é um Bolsonaro... Você é, tipo, um cara do golpe do Bolsonaro. Porra, você fez todo esse trabalho popular, você mobilizou dezenas, se não centenas de milhares de pessoas pra acampar, tipo, semanas, meses perto dos quartéis. E o nego não fez nada, né? Eu sinto que ficou meio mal contado exatamente o que faltou acontecer, assim. Porque o 8 de janeiro não era a ideia... Não era o objetivo final desses caras, não é possível, né? Não, nem fudendo, né? Eu acho que era um dos elementos da trama, né? Talvez fosse ou o casus belli para exercer poder, ou foi uma coisa atrasada mesmo que saiu do controle. E aí o Bolsonaro, ainda apegado, né, ao plano, não tendo desistido 100% do plano, ele meio que deixou as coisas correrem o fluxo delas. Ou usou, aí de certa forma usou essas pessoas como sacrifício, né? Sabendo que não ia ser uma ação frutífera, ele também, cara, deixa sair. E é aquilo também, cara, o 8 de janeiro para mim ainda é muito misterioso, assim. Tudo bem, tem uma minoria de bolsonaristas radicalizados, mobilizados. A gente sempre zoa que eles são violentos, mas não são perigosos, que isso é um lugar muito escroto para se estar. Eles são, cara, quase incapazes, no sentido jurídico mesmo da coisa, de, porra, sofrer as consequências das ações deles. São seres sencientes de forma limítrofe ali, né? Quase gado mesmo. Quem levou esses caras pra lá, cara? Quem pagou o ônibus? Porque eu sei, por um fato, que tinha ônibus saindo do Rio de Janeiro. Inclusive, Sim. quase perdi parentes, né? Então, quem estava financiando o ônibus? Por que isso não entrou no âmbito do inquérito, entendeu? Por que a gente está martirizando um bando de retardados? E aí, num outro nível mais cruel, né? Como se já não fosse óbvio o próprio contexto dos acampamentos nos quartéis, que, cara, surreal, assim, né? A minoria mais extremada do bolsonarismo, a mais desconectada da realidade, cara, vivendo em cabana. Mas, de novo, tinha gente fornecendo alimento, tinha gente fornecendo suporte médico até, eu ouvi falar. Tinha gente coordenando também, né? Pelo amor de Deus. O Paulo Gonet faz seu argumento que era tipo a cúpula do golpe, mas, porra, não era só... Não era como se fosse, tipo, 34 caras em Brasília. Tem que ter muito mais gente envolvida nisso aí, sabe? Muito mais gente. Muito, muito, muito mais. Mas, enfim, né? Cara, é extremamente complicado. Eu acho que é aquilo. Se provado tal coisa, é mais um caixão no Bolsonaro. Você vê, meio que já tem um movimento de abandonar ele, até desse grupo mais extremado. Eu não sei o que eles vão fazer, né? Mas, por exemplo, tio França era um cara die hard do bolsonarismo, porra. Ninguém pode negar isso, né? Pelo menos por longo período da vida dele, ele foi bolsonarista hardcore. E aí ele ficou desiludido ali na reta final, ele perdeu a orientação dele, aí ele começou um discurso muito louco, assim, né? Meio que, cara, o Bolsonaro era a crença que ancorava ele à realidade, aí que quando aquilo se fragmentou, ele virou um lunático mesmo. Nem Lula, nem Bolsonaro. Vão falar que o tio França era uma estrelinha, saiu voando pelo céu, pou. Eu lembro até agora das mensagens, assim, então o cara enlouqueceu. E tem muitos outros como esses caras. O tio França virou basicamente um homem nietzschiano, assim, né? Tipo, o deus dele morreu e ele ficou, tipo, sem saber o que é cima, o que é baixo e tal. E aí ele enlouqueceu, se agarrou num cavalo e ficou maluco, assim.
Exatamente, mano. Teve o colapso ali do sistema de valores dele na. Eu não sei o que foi exatamente que quebrou o sistema de valores dele, mas ele entrou em colapso e se matou da forma mais burra possível, né? É, ele estourou um fogo, fogos de artifício estouraram na cabeça dele, talvez depois dele ter sido alvejado pelos seguranças do Planalto. Porra, é tipo prêmio Darwin, assim, eu tenho pena. Eu tenho pena do fundo do coração. Mas, cara, tem que chamar o burro de burro, né? Como diria o Bolsonaro, como Aristóteles diria, né? Tem que dar pra cada um o que cada um merece. Então, o tio França é um retardado e eu chutaria uns 30, 40 mil outros retardados soltos aí pelo país, talvez mais até. 50 mil, talvez. E o que esses caras vão fazer se for provado que eles foram uma engrenagemzinha sacrificada, né? Num plot muito maior. Sim. Mas enfim, e aí o último ponto relevante é que a organização supostamente usava a estrutura da ABIN, então o Gonê faz o argumento de que o grupo se valeria de meios digitais para atacar rivais, sistema eleitoral, criando notícias falsas e utilizando indevidamente a estrutura da ABIN. Então, na minha opinião, o argumento de que isso tem a ver com a ABIN é muito fraco, né? Porque, cara, usar meios digitais para atacar rivais e sistema eleitoral é uma coisa que o Pablo Marçal consegue fazer, porra, o Nicolas Ferreira consegue fazer, a Erika Hilton consegue fazer, qualquer pessoa com presença digital consegue fazer. Não precisa de ABIN para absolutamente nada, né? A ideia é que a ABIN ia cavar coisas ruins sobre essas pessoas para atacar elas. Cara, não vi nada particularmente contencioso assim que foi descoberto sobre o Lula, sobre o Xandão, que teria vindo da ABIN, enfim. A mesma denúncia afirma que os mesmos alvos apontados publicamente pelo então presidente da República eram simultaneamente atingidos de forma virtual, com criação e multiplicação de notícias falsas. Isso é uma acusação muito merda, assim, né? Mas tudo bem. A estrutura seria composta por policiais federais cedidos à agência e oficiais que atuavam sob o comando do então diretor-geral Alexandre Ramagem. Cara, esse envolvimento do Ramagem, apesar de infrutífero, né, não necessariamente ninguém achou nenhuma sujeira, algo que comprometesse de fato ali o grupo político do Lula, tem mensagens que constatam que essas pessoas estavam sendo monitoradas muito de perto, né? Talvez isso ajudasse na hora de detonar os explosivos no STF, etc. O pessoal da MBL sabe também sabe com certeza que o Kim Kataguiri estava sendo monitorado. Eu acho que o melhor elo para isso é tipo, por que o Ramagem disputou a prefeitura no Rio de Janeiro, né? Não é carismático, não era uma liderança política necessariamente, parece que ele estava recebendo um favor, né? Então, se ele estava recebendo a retribuição por um favor, eu consigo entender que ele realmente pode ter colaborado aí com o todo da trama. A campanha que foi terrível, tá? Só pra deixar bem claro. Foi vexaminosa pro grupo do Bolsonaro. E aí, continua aqui, a Folha tem infinitas matérias, eu separei algumas aqui que eu achei mais relevantes. Então, eles querem julgar o Bolsonaro esse ano, apesar de ser... Eu vi a opinião de juristas que isso seria muito rápido, eu posso entrar nisso um pouco mais pra frente. O Bolsonaro, ele já deu a opinião dele sobre a trama golpista, que vale a pena a gente entrar, porque ele faz uns comentários interessantes. Tem a defesa do Bolsonaro, tá falando que a narrativa inteira é fantasiosa. Esse eu até nem acho tão legal. Tem a defesa do PT, que, sinceramente, cara, eles defenderam de umas formas assim, tipo, com os memes, que eu só fico tipo, mano, eles realmente desistiram de apelar pra, tipo, homens heterossexuais, tá ligado? Surreal isso, tá? E aqui tem outro resumo da Folha, mas enfim. Vamos começar com isso aqui, que é o seguinte, eles querem julgar o Bolsonaro esse ano para evitar calendário eleitoral 2026. Então, de novo, a sua profecia está se concretizando, aparentemente, né? Eu acho, né? O Barroso disse que... o Lula meio que também... Tem que saber ler os sinais, né? Tem que ser sensível aos sinais. No caso, nem é um sinal sensível. O Barroso disse que 2025 vai ser o ano de defesa da democracia. O que isso pode querer dizer? E o Lula literalmente fez Cara, criou o prêmio Eunice Paiva, fez uma comemoração da democracia no início do ano também para marcar a temática. Então é como se fosse um calendário litúrgico do petismo. Esse ano vai ser o ano da democracia, ou seja, o ano da destruição do Bolsonaro. Vamos ver. E a questão é que esse prazo é um prazo muito rápido para esse tipo de ação, né? Então, sim. Aqui a Folha está falando, dois advogados dos denunciados afirmam que a estratégia para arrastar os processos. Eu vi um vídeo, né, que, enfim, me mandaram, eu sou uma pessoa que tem contato
muito desproporcional com advogados na minha vida. E aí, criminalistas me sugeriram um homem chamado Auri Lopes Júnior. Você já ouviu falar dele, Anton? Não, desculpa. Não. Meu conhecimento Ele jurídico não aparentemente... Exato. Aparentemente ele é tipo um grande jurista de processo penal. E aí eu vi a opinião dele e ele tava falando que, tipo, cara, sinceramente, seria, tipo, velocidade de relâmpago rolar isso em 2025. E o cara é, tipo, hiper referência nisso. Os outros comentários que ele fez eram basicamente que, tipo, cara... se ele leu a denúncia, ele falou que, tipo, tem materialidade suficiente pra pelo menos uma denúncia ser apresentada, né? Até que ponto ele vai ser culpado ou não. A barra das provas sobe muito, mas pra uma denúncia, pra esse cara, pelo menos, tá, tipo... Pô, tem o suficiente pra denúncia ser feita. Ele falou que, tipo, cara, pra terminar esse ano vai ter que ser velocidade da luz do STF para isso acontecer, pelo número de pessoas citadas, a quantidade de depoimento que ia ter que ser coletado, e o cacete A4. Ele citou também que acha que o Xandão não deveria ser o relator, porque o Xandão literalmente é tipo... Cara, é uma das pessoas que estava sendo cogitada de ser explodida, aparentemente, no plano, né? Então ele é uma parte interessada no processo. E também que provavelmente não deveria ser o STF julgando isso, né? Porque, tipo, até que ponto a competência desse crime necessariamente vai pro STF, para todas essas pessoas, enfim, esse cara questionou isso. Então, se tem algum criminalista que assiste a gente, comenta aí o que você acha sobre isso. Pessoal, eu li o comentário que a competência de crime de natureza política é para a Justiça Federal, a menos que tenha questões de foro privilegiado. Ou seja, dado que o Bolsonaro não é mandatário, né, nesse instante, tecnicamente, né? Pois é. Questão de competência estrita, mas é claro, a gente já falou 1000 vezes que é o estado de absoluta anomalia, né? Tipo... Exatamente. Exato. Tipo, é aquilo. Não seremos os puritanos no meio da orgia e falar, o rito processual tá sendo... Eu não vou ser esse cara, entendeu? Eu não comento aqui como só advogado, entendeu? Eu comento como um free thinker. E, mano, a gente tá vivendo um cidadão como um filósofo, entendeu? Então, o que a gente tá vivendo não é pra você se ater à materialidade. O Alexandre de Moraes, ele é o carrasco. Ele é o pitbull da homeostase política no Brasil. O Bolsonaro é um vírus e o Alexandre de Moraes é um glóbulo branco. Todo lisinho, branquinho. Você não tá comentando como advogado, você tá comentando como biólogo, né? Algo muito superior. Exato, um darwinista. Não, absolutamente não, mas é sobre isso, entendeu? As coisas, quando elas operam nesse campo, que é eminentemente político, absolutamente político, cara, pra justiça ser cega é difícil. E eu somaria o fato de que, porra, a gente tem um precedente muito poderoso pra perseguição judicial, assim, no Brasil. Eu não sou lulista, né? Imagino que já deu a ter ficado claro, mas, cara, existem abusos processuais que aconteceram na condenação do Lula. O Lula foi descondenado. Tá, beleza, eu sei que você votou no Bolsonaro em 2022. A questão é que no curso do processo houveram vícios, todo mundo sabe disso, né? Você não precisa abraçar 100% a retórica da direita brasileira. Foi um processo, enfim, já está mais do que provado que o Deltan e o Sérgio Moro conspiraram juntos para efetivar a condenação mais severa possível. O motivo que descondenou o Lula, em termos que era uma atenção mais particular à competência da justiça, né? O curso vai ter que ser tomado novamente lá em Brasília. Tá, beleza, eu sei, não é isso que você tá imaginando, né? Uma coisa, tipo, parece uma desculpa broxante, mas, cara, é um processo que foi todo viciado. Agora a gente tá vivendo um processo viciado mais uma vez. Só que na moeda, na face oposta da moeda. Né? E o que eu penso é, cara, se um ano é muito rápido, é tipo, cara, eles vão dar um jeito, se eles quiserem fazer um ano, vão dar um jeito de fazer um ano, entendeu? Não tem nada que vai impedir que isso aconteça. Então... E eu acho interessante, né, eles quererem manter isso até 2025, porque na hipótese de que o STF é tipo um grande órgão meio petista, eu sinto que pro PT seria até bom estender isso até 2026, sabe? Por que não estar julgando isso na metade do ano que vem, sabe? Eu sinto que ia ser muito fácil imputar o Tarcísio ou quem quer que concorda do lado da direita, que é tipo, pô, você é um cara que foi conivente com o golpismo, olha aqui, saiu a decisão que o Bolsonaro foi um golpista nas vésperas da eleição de 2026. Aquela história, nos Estados Unidos as notícias mais bombásticas elas costumam sair logo antes da eleição, é o October Surprise. Por que o STF não gostaria de fazer um surprise
logo antes da eleição, em novembro É. de 2026, sabe? Isso é um. Eu acho curioso isso. Eu também acho um questionamento interessante. Eu não sei se eles têm a convicção de que isso vai ser negativo para a imagem do Bolsonaro de cara. Né? Beleza, vão tentar sangrar ele de capital político, mas, cara, honestamente, os efeitos são adversos, né? Não tem como saber como é que. Por exemplo, a sensação que eu tenho aqui, pelo menos do alto escalão do bolsonarismo, nas suas principais lideranças, já tem uma hesitação bem grande em se associar ao Bolsonaro. Claro, tipo, o Nicolas Ferreira estende a mão, mas ele já abre o horizonte para um Tarcísio, né? Ele é sempre o mais espertinho. Ele é o cara melhor de acompanhar para saber essas tendências ali do núcleo alto. Mas, cara, sobre a massa, né? A turba Ignara, vai depender. É muito difícil prever o que vai acontecer. Então pode rolar uma certa hesitação em tipo, porra, você turbinar completamente o bolsonarismo. Eu não acho que a prisão do Bolsonaro. A minha opinião, né? Minha leitura é. Da mesma forma que meio que a prisão do Lula meio que ressuscitou ele, né? Acabou, em termos de popularidade, acabou ressuscitando ele, porque num instante que antecedia a prisão do Lula, cara, ele era muito queimado, né? Na sociedade civil, assim, de forma geral. Pô, corrupto, bandido, Nine, Brahma, todas essas coisas estavam muito em voga. Na medida que ele enfrentou o sistema judicial, e aí, cara, com mérito, né? Ele estava sendo acusado, as acusações tinham mérito, mas de qualquer forma, ele enfrentou, ele resistiu, ele foi preso, ele, cara, defendeu o lado dele, acabou absolvido, né? Enfim, por acordo, tudo bem. Isso fortaleceu ele, cara. A intenção de sacrificar ele ter resistido a isso, fortaleceu ele, ressuscitou ele para ganhar agora. Eu não sei se o Bolsonaro vai ter a mesma fibra para resistir. Eu tendo a achar que vai mais desmoralizar ele do que dar uma nova fagulha pro movimento que tá por detrás dele. Eu vejo cada vez mais comuns as críticas, né? Ele parece Então, Tum, mas o negócio que eu penso, eu tava refletindo sobre isso, cara, eu sinto que Lula ele foi preso em 2017, não é? Em 2017, cara, você apostaria que tinha alguma chance do Lula voltar a ser presidente em 2022, sabe? Eu diria que é praticamente impossível, sabe? Mesmo tipo, eu concordo com você, o Lula reagiu à prisão dele muito melhor do que o Bolsonaro tá reagindo. Mas, porra, em 2017 eu acho difícil nego achar que o Lula voltaria a ser presidente em 2022. Só a galera muito petista, assim, ou então a galera de direita muito desacreditada que fala, tipo, cara, não tem ninguém na esquerda melhor que o Lula, acharia isso. E talvez, cara, 2025 seja o 2017 do Bolsonaro, então seja o ano que ele é meio que preso. E dá 5 anos depois o Bolsonaro tá presidente de novo, então vai saber, o Bolsonaro pode voltar a ser presidente em 2030, assim. Presidente bem velho, igual o Lula tá sendo, sabe? Mas, tipo, não sei. Eu também acho difícil, sabe? A imagem que eu tenho hoje é a do Bolsonaro com muito medo, muito acuado. Mas ao mesmo tempo também eu não consigo martelar isso. Por exemplo, no momento que o Lula recebe a faixa e o Bolsonaro tá em Orlando, por que ele volta? Essa é a informação de bastidores que eu mais gostaria de saber hoje em dia. Eu penso sobre isso quase todo dia, sabe? Ele voltou, eu acho que ele imaginava que ainda tinha saída, né? Ou que as coisas não estavam perdidas, ou que ele tinha algum acordo, ele tinha alguma carta na manga. Claro, né? Conhecendo agora os bastidores melhor da coisa, parece que ele só era burro e errou o cálculo. Mas pode ser que não também, sabe? E meio que o que chega pra gente também é o que as pessoas querem que chegue, via de regra. Por exemplo, cara, Silas Malafaia é um cara muito próximo do Bolsonaro, mas que só fode ele. Sempre que ele fala com o jornal, ele queima o Bolsonaro. Ou ele fala que, tipo, ele chora por 10 minutos antes de conseguir falar. Ou fala, porra, ele tá muito desmotivado, muito broxado com política. Ou então, ele apoiaria o Tarcísio em 2026, ele não tem mais a intenção verdadeira de vir em 2026. Eu não sei se o Silas Malafaia fala de propósito, porque isso não é postura de aliado, honestamente, eu não sei. Aí eu começo a, enfim, overthink a parada. Será que é um xadrez 4D pro Bolsonaro parecer que tá morto e enterrado? Porque parece que ele tá morto e enterrado, né? Mas será que não é? Por que ele voltou? Sabe? Enfim. Cara, o que eu penso também é o seguinte, outra pessoa que pareceu estar morta e conseguiu reviver foi o Trump. O Trump, ele parecia estar morto, cara, depois do 6 de janeiro, né, que foi a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, cara, o Trump parecia estar queimadaço, que ninguém mais queria saber dele. Mano,
ele manteve a confiança altíssima e conseguiu se eleger. E agora, o que o Trump tá fazendo eleito? Ele tá sendo muito mais radical, muito mais enérgico em combater os oponentes dele do que ele tinha sido no primeiro mandato. E eu sinto que isso é o que talvez impeça o Bolsonaro de voltar eventualmente, que é tipo, cara, o Bolsonaro ele já tinha um cheiro forte de golpismo, já tinha um cheiro forte de apologista da ditadura militar. Afinal de contas, ele votou a favor do impeachment da Dilma elogiando tipo um torturador da ditadura, né? O tal do Brilhante Ustra, que foi um voto completamente absurdo. Enfim, se ele já tinha esse cheiro no primeiro mandato dele, cara, o segundo mandato, o mandato da revanche, sabe? Ele, cara, ele só seria eleito pra dar um golpe imediatamente. Só seria Exato, ditadura. Sim. Se ele voltar, exato. Então, isso eu sinto que isso é tão óbvio, mas tão óbvio. E o Trump tá deixando isso óbvio lá nos Estados Unidos, né? Que, tipo, o segundo mandato é o mandato da revanche. Que, cara, só não vão deixar o Bolsonaro voltar, entendeu? E aqui eu dei um highlight, que é quem é a primeira turma do STF que vai julgar ele. É o Alexandre de Moraes, aí depois o Dino, o Zanin, o Fux e a Carmen Lúcia. Ou seja, tem o Xandão, que é jurado de morte ao Bolsonaro, os dois ministros mais próximos ao Lula, e o Fux e a Carmen Lúcia, que eu não conheço muito bem, mas tipo... O Fux você conhece já bem. tem 3, né, cara, que são o que odeiam ele. Conheço o cabelo dele bem. Inclusive, Leão, porra. Tento me inspirar aqui. Cara, seria uma puta oportunidade pra você, sabia? Você copiar o cabelo do Luiz Fux, mano, muito foda. Mas enfim, é isso, tipo, Bolsonaro, assim. Tem muita gente no establishment que só, tipo, odeia o Bolsonaro e não deixaria ele voltar de jeito nenhum, que essa turma aqui exemplifica muito bem, assim, que é a galera que vai julgar ele, sabe? Não, a primeira turma é a turma da condenação, pô. Não tem a menor dúvida. Os dois ministros bolsonaristas estão na segunda turma. Convenientemente, né? O Mendonça e o gênio, né? O brilhante jurista Cássio Nunes, qual eu nutro profunda admiração. Uma indicação brilhante do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas, cara, ele não tem a menor chance, né? Essa é a famosa turma do It's Over. Não tem nem o que conversar aí, cara. Dobradinha Moraes e Dino, os dois tem verdadeiro nojo, cara. Verdadeira odeiam o Bolsonaro com todo o coração, assim. Então, o que eu penso é aquilo, né? A gente tá falando sobre paralelos entre a história do Bolsonaro e a história do Lula. Cara, vai ser um processo que também vai levantar muita suspeição, vai levantar ressentimento, vai levantar dúvida, questionamento. Tem muitos advogados que hoje em dia já falam sobre os vícios desse processo. Claro, eles não estão necessariamente atrelados ao bolsonarismo, mas pô, hoje em dia eu vejo a quantidade bem razoável de gente já falando sobre, pô, Alexandre de Moraes, você está indo longe demais, não vale a pena, sabe? É nosso Estado democrático de direito aí, etc. E eu não sei se isso pode acabar virando combustível, talvez não pro Bolsonaro voltar, mas talvez talvez isso consiga ser canalizado meio com um sucessor espiritual dele. Eu não acho que é o Dudu, né? Sim. Também não acho que é o Flávio. Inclusive foi noticiado aí, parece que o Flávio era da linha conservadora, anti-golpe. Não sei se você viu essa porra. Parece que o Flávio cara, isso não me surpreende nem um pouco. Ele é um filho mais pragmático, né? Isso não me surpreende nem um pouco. Ele é o filho mais pragmático. O filho pró-golpe, sem dúvida, era o Carluxo, né? Tem alguma dúvida disso também? Não, mano, o Carluxo deveria estar, mano. Por favor! Deveria estar assim. Tipo, mano, vivendo o sonho dele. E, cara, ele tem uma parada freudiana muito forte dentro dele, assim, sabe? Tipo, o Bolsonaro é um cara que trata os filhos dele como uns merdas o tempo inteiro, né? Tipo, porra. Tem um corte agora que tá gerando dele falando, ele e o Eduardo, né? Que nem eu acho que é um filho particularmente complexado. É um meio pilantra, né? Mas, enfim. Aí fala assim, Eduardo, você teve quantos votos? Aí ele... 1 milhão... Ele foi o deputado mais votado da história, né? Enfim. 1.800.000 votos. Aí o Jair fala assim, não. Você teve um só. O resto fui eu que te dei. E aí ele... dá aquela risada. E o Eduardo não ri junto. O que pra mim é revelador desse trecho é que o Eduardo não ri junto. Ele faz uma cara meio de acanhada, assim, como se... sabe? Estou sendo oprimido pelo meu pai. E o pai dele... aquela risada bem do Bolsonaro. Cara, isso é surreal. Eu não vi esse corte, mas... Isso não é uma atitude muito paterna, assim. Você tá querendo demascular seu próprio filho. Tipo, qual é o seu problema, sabe? É o Cronos. Ele não tá nem errado. Ele nem tá errado. Mas é bem coisa de Cronos mesmo. Enfim. Mas a parada é que... O que que o... Não
cria o teu filho como líder. Se efetivamente você tá querendo formar o líder, pô, você tem que adubar a terra ali, né? Você tem que, pô, não, cara, você é bom. Tu é meu filho e tu é bom por isso. Não é tipo, você é um merda. Tá vendo? Pô, isso é doideira. Exato. Doideira. Enfim, aí continua, né? O que o Mas, Bolsonaro enfim. disse sobre essa investigação da trama, ele fala que... mais pra frente tem umas declarações interessantes. Então, por exemplo, ele estava negando a trama golpista, falando que todas as medidas dentro da 4 linhas da Constituição foram estudadas, entre elas o estado de sítio. Então o argumento do Bolsonaro era, cara, ele estava tentando fazer um estado de sítio, que é uma coisa constitucional, que depende do Congresso de aprovar. Logo, não era um golpe. O que, cara, sei lá, tipo, isso não vai colar no tribunal, obviamente, né? Porque, afinal de contas, aparentemente tinha plano pra explodir o Xandão e tal. Mas eu consigo ver essa defesa colando com um tiozão bolsonarista que é muito, tipo, cara, muito, sei lá, aceita um argumento muito at face value, assim, sabe? Tipo, porra, como é que tu quer me dizer que o cara tava querendo dar um golpe se ele tava se atendo às minúcias constitucionais do estado de sítio? Porque ele não declarou o estado de sítio, né? Isso é um fato. Isso é verdade. Eu acho que agora a defesa vai ficar muito no debate do tentou ou não tentou. Né? Eu acho que a linha argumentativa vai preponderar tipo, o Bolsonaro pensou, mas não fez. Pensar não é crime. E aí, enfim, o julgamento vai ser todo pra comprovar que, caralho, então ter um discurso pronto pra instância do golpe não é crime? Repassar quer dizer, ter o discurso pronto pra iminência do golpe é crime. Pô, repassar dinheiro lá pro Kids preto. Não, assuntar com generais, tipo, me apoia, sabe? Cara, isso é o pior, obviamente, na minha opinião. Inclusive tem aquela gravação, né, que começa... Puta, é foda. Cara, vai parecer que eu odeio o Bolsonaro, mas eu tenho um pouco de pena, na verdade, de um homem pequeno que recebe um destino muito grande. Isso é uma forma de tragédia, sabe? Não é como, não é, enfim, literariamente não é uma coisa muito tratada, porque você teria um personagem pequeno, mas enfim, tudo bem. E aí é aquela reunião que ele tá juntando todos os generais e ele abre, falando, não quero ninguém gravando isso aqui. Essa é a abertura. E aí, enfim, gravaram, né? Da gravação. Exato, essa é a primeira frase da gravação. E aí, gravam o negócio, e aí no meio tem um outro corte que circulou muito, que é ele louco, assim, dá pra ver todo mundo quieto, ele gritando, estar aqui é uma cagada! Aí ele dá uma porrada assim na mesa, cagada! Aí dá outra. E aí eu imagino, cara, enfim, conheço gente do exército, né, tipo, oficiais do exército, exato, os caras os oficiais do exército, porque são pessoas muito formais, via de regra, né? São muito polidas, muito educadas. Todo mundo que já conversou com um oficial, a menos que não seja um caso muito extraordinário, tipo, o cara tem formação de sobrevivência na Amazônia, o cara é um comando, o cara foi paraquedista, assim, o cara é tipo uma tropa de elite, são todos muitíssimo formais e muito educados, sabe? Que contra os oficiais. O Bolsonaro não era oficial. Então fica aquela coisa meio chocada, assim, meio... Caralho, que porra é essa? Né? Eu nem lembro que eu tava falando disso, é só porque eu acho essa história absolutamente hilária, assim, eu acho essa gravação hilária. Mas é que vai ser difícil, lembrei. Cara, vai ser difícil falar que não teve, né, que não começou efetivamente a uma organização intenção de dar um plano, golpe, né? Pois é. Exato. Enfim, continua. Além de negar as intenções golpistas, ele também disse que jamais teve conhecimento do plano dos assassinatos. Então, o que ele narrou foi o seguinte, esquece, jamais. Ou seja, encarou bastante o carioca nisso aí. Pô, esquece, cara, esquece, porra. Esquece, viado. Sim, mano. Dentro das 4 linhas não tem pena de morte. Então ele tá batendo bastante nessa tecla das 4 linhas. Isso aqui já é uma defesa muito merda, né? Tipo, dentro das 4 linhas não tem pena de morte. Cara, pessoa, mas aí... Enfim. Por que você acha que ele voltou de Orlando, cara? Cara, boa pergunta. Cara, talvez ele percebeu que não ia dar pra ficar lá nos Estados Unidos, sabe? Eu não sei. Qual é o timeline exato dele ter voltado de Orlando? Ele voltou quando mesmo, cara? Cara, ele voltou, tipo, 1 mês e pouco depois, cara. Pelo que eu me lembro, assim. Entendi. Tipo, ele se recusou cara, o que a eu passar penso, a faixa. O que eu penso é o seguinte, às vezes você faz uma cagada, sabe? Você faz uma merda. O Bolsonaro fez uma merda. Ele planejou essa porra desse golpe e não deu certo. Só que, tipo, você não tá convicto de que, tipo, vão descobrir a merda que você fez, sabe?
E se ele só ficasse nos Estados Unidos pra sempre, ia ficar óbvio que ele tinha feito alguma merda, entendeu? Porque ele ter ido pra lá em primeiro lugar já foi muito suspeito. Então talvez ele tenha resolvido voltar no sentido, tipo, vou voltar pro Brasil, que aí passou, não aconteceu nada, blá blá blá. Ele não tava contando que o Paulo Guné ia tá com, tipo, sangue nos olhos pra ferrar com ele, entendeu? E que iam descobrir tudo, o Mauro Cid ia delatar e ia fuder ele, sabe? Porque se não tivesse tido essa delação no Mauro Cid, nada disso aí estaria saindo, né? Sim, cara, isso aí também foi uma parada muito maquiavélica, né? Ter mirado no elo mais fraco da corrente, assim. Cara, o Mauro Cid já tá puto com o Bolsonaro, sabe? Sempre que vaza a declaração é tipo, porra, eu sou o único que não sou oficial, quer dizer, eu não sou auto-oficial, sou o único que tá fudido, tô preso, minha família tá sem renda, não sei o quê, o Bolsonaro tá comendo picanha, o caralho. Então, mano, o Xandão foi muito maquiavélico em ter ido direto no Mauro Cid, que é um cara que, traçar um leve perfil psicológico dele, é um cara de uma família de militares, só que é um cara underachiever, né? É o cara que não chegou no patamar do pai dele, que se eu não me engano é general, né? E é um cara que não leva jeito pra coisa, que meio que foi jogado porque é uma família de militares. E, mano, ele era tipo o valete. Não vou falar valete, porque agora eu tenho grande estima por essa palavra. Era tipo, cara, um servinho. Era tipo Mano, era tipo um empreguete do Bolsonaro, assim, tipo, ajudante de ordem, mano. Que é uma posição muito escrota que nenhum homem decente se colocaria. Que é de ser um serviçal, um office boy de elite, assim. Seu capacho, né? Exato, tá ligado? É tipo. Tem o Conde Orlok, e aí tem o seu servo, Herr Nock, que fica escravizado lá, fica, porra, perfeito. Mestre! É horrível isso, né? Exato. E aí continua a declaração do Bolsonaro. Tem que estar envolvidas todas as Forças Armadas, senão não existe golpe. Ninguém vai dar golpe com o general da reserva e mais meia dúzia de oficiais. É um absurdo o que estão falando. Isso é engraçado, né? Porque isso presume que o Bolsonaro já pensou exatamente quais são as condições necessárias para dar um golpe, né? Enfim. Sabe, que ele fala tipo, porra, pelo amor de Deus, eu pensei nisso, né? Com meia dúzia de oficiais, tu acha que alguém vai dar golpe, parceiro? Exato. Caralho, cara. Da minha parte, nunca houve discussão de golpe. Se alguém viesse pedir o golpe pra mim, ia falar, tá, tudo bem, e o after day? E o dia seguinte, como é que fica? E o after? Como fica o mundo perante a nós? Carioca, eu nunca vi o Bolsonaro tão carioca do que querendo se eximir da culpa de ter feito uma merda gigante. Mano. Exato. E o after day é sacanagem. Mano, o after na casa de quem é sacanagem, mano? Caralho. Pois é, mas isso aqui é uma indagação legítima, na minha opinião. Como fica o mundo perante a nós, sabe? Cara, o mundo não ia reagir bem. Se ele desse esse golpe hoje, o mundo ia ficar mais suave do que se ele desse o golpe em 2022, porque em 2022 tudo indica que os Estados Unidos estava mantendo rédea curta em todos os aliados. Agora os Estados Unidos tá só tipo, cara, que se dane, assim, deixa o mundo ser um caos e tal. Os europeus estão totalmente, tipo, deer in the headlights, sabe? Mas enfim, eu acho que isso aqui é uma indagação legítima, que é tipo um dos bons argumentos de por que dar um golpe naquele momento seria burro, né? E aí volta no melhor argumento contrário à narrativa da PGR, que é tipo, cara, esse golpe só foi muito mal planejado. E, enfim. E aí continua a defesa nas redes e tal, eu acho pouco relevante. A defesa do Bolsonaro só tá falando que é uma narrativa inventada. Enfim, eu sinto que esse aqui artigo nem vale a pena entrar muito. Esse aqui foi o que eu achei engraçado, que é tipo, cara, olha como o PT tá querendo capitalizar em cima disso, sabe? Tipo, você viu o Bolsonaro totalmente denunciado, tipo, brother, isso é uma referência ao meme da Fernanda Torres. Você sabia disso, Anton? Não. Que no programa de entrevistas no programa de entrevista do Fábio Porchat, aparentemente a Fernanda Torres contou uma história que termina com ela falando a outra pessoa falando dela, Fernanda Torres totalmente drogada, entendeu? E aí, nesse programa tava a Fernanda Torres, o Fábio Porchat e o Claude Troagro, que é tipo o chefe de cozinha de restaurante chique do Rio de Janeiro, assim, que é uma parada bizarra. O que ele tava fazendo nesse programa? E aí todo mundo tava rindo pra caralho, totalmente drogado e tal. E aí, isso aqui é a forma que o PT, na melhor oportunidade política que eles têm, tipo, desde o surgimento do Bolsonaro, literalmente, desde 2017, assim, talvez desde o impeachment, cara. Essa é, tipo,
a maior, tipo, oportunidade de capital político pro PT, e eles estão capitalizando dessa forma, fazendo meme, cara, tipo, sabe, que não tem apelo amplo, né? Tem esse vídeo aqui no Instagram da Maria do Rosário também, eu nem vou tocar o vídeo pra poupar vocês essa vergonha Vou alheia, ficar com ânsia mas aqui. você já consegue ver que... Exato. Você já consegue ver que não vai ser o vídeo com o apelo mais amplo do mundo, né? Bolsonaro tem anunciado grande dia aqui, ó. Grande dia, entendeu? Tarcísio de E Freitas cara, pode, enfim. né? Pois é. E Aquele vídeo do Tarcísio é aí. hilário, tá? Oi? Aquele vídeo do Tarcísio é hilário, pô. Ele tá com o boné Trump 2020, Trump 2024, grande dia. Sim. E aí acaba, só isso. Enfim. Sim. Aqui tem esse que resume o que a PGR fez, que é o vídeo da tal gravação do Bolsonaro falando que foi uma cagada, né? Então, enfim. Cara, eu diria que é basicamente isso, mano. O Plano Punhal Verde e Amarelo, que é um nome muito engraçado, tá? Eu sei que é uma coisa muito trágica, só que não dá pra não rir dessa situação. É o plano do assassinato do Porra, pelo amor de Deus. Lula e do Alckmin. O Punhal Verde e Amarelo, segundo a PF, foi um plano tocado por 4 militares e um PF com o objetivo de assassinar Lula, Alckmin e Moraes por envenenamento, que é a morte dos covardes, pelo menos o método dos covardes de assassinato. E no caso do ministro Alexandre de Moraes, também teria sido cogitada a morte por explosão. Brother. Que é engraçado. Que é engraçado. Então é isso. Anton, você que é um cara muito investido na narrativa de 2025, seu ano da humilhação do Bolsonaro, dê suas reações a tudo que foi revelado hoje. Cara, eu acho que vai se colocando como inevitável, né? Vai ter que ser muito rápido. Sim, Alexandre de Moraes está trabalhando como juiz onisciente dessa causa, né? Aí ele é o narrador, o escritor, o protagonista, ele é tudo. Ao mesmo tempo, né? Nesse enredo aí, eu acho que vai acontecer, eu acho que a intenção é que aconteça. Eu acho também, a minha opinião, hoje o que me parece, o Bolsonaro parece estar com medo, acuado, né, de forma geral. Então eu acho que ele vai acabar se recolhendo enquanto as acusações vão marchando para frente e vai ficando cada vez mais feio. Eu acho que ele não tem noção do que o que os inimigos dele sabem, então ele também tá com medo de se pronunciar, que é aquela parada de você, uma forma de enfraquecer ele facilmente é provar que ele está mentindo, né? Ele fala, eu não fiz isso. Aí o Paulo Gonet vai lá, bum, gravação, pá. Isso ia deixar ele na merda. Então eu acho que ele não sabe o que os inimigos sabem dele. Então ele tá meio, isso aí é mentira isso aí. E ele tá numa narrativa. E enquanto ele vai perdendo espaço. Eu acho que o que ele vislumbra. Ele ainda tem algum capital político, né? Inclusive tem capital político bem relevante ainda. Eu acho que ele vai tentar, cara, tramar. Eu acho que a saída que sobrou pra ele tem a saída sebastianista do príncipe estrangeiro americano, né? Que é, caralho, Marco Rubio vai salvar a vida dele de alguma forma que eu não entendo exatamente, né? Vai, sei lá, pode fugir com ele do país. Pra mim é a única solução possível. E isso aí condenaria os outros 30 que estão nesse inquérito. Mas é o Bolsonaro, né? Então tudo bem. Isso aconteceria. Eu acho que não teria o menor problema com isso. Outra coisa que eu consigo imaginar, ele tá tentando costurar um acordo com o Kassab de alguma forma, né? O PSD tá tentando viabilizar uma candidatura para 2026. Como nós sabemos, partidos fisiológicos têm extrema dificuldade nessas eleições. Quanto maior, mais difícil, né? Então, quanto menor o voto, mais pragmático, fisiológico é o voto brasileiro. Então, cara, o PMDB não consegue emplacar uma candidatura há muitos anos. Então, precisa vir PMDB, PSD. Então, precisa vir aliado a alguém. Eu acho que talvez o Bolsonaro esteja tentando essa rota de escapatória. Porque, no fim, qual que é o grande espírito do inquérito? É normalizar a política no Brasil, cara. É literalmente voltar para o que sempre foi. Sem anomalia, sem muito estresse, sem muita manifestação, sem muita revolta. É voltar para, cara, aquela maré mansa de sempre, sabe? Uma prosperidade relativa ali, né? Não é um crescimento brilhante, mas enfim, pobre andando de avião, é meio que voltar para esse tipo de conquista, assim. E o Bolsonaro é a anomalia, ele é o bárbaro no portão. E o Alexandre de Moraes é o cara que tem que resolver isso aí, né? Então... Cara, o que eu penso é o seguinte, o PT odeia o Bolsonaro porque o Bolsonaro atrapalha os planos deles políticos. Beleza.
Só que o PT, bem ou mal, como o PT tem pouco poder. O verdadeiro poder tá na mão dos ministros do STF, principalmente do Xandão, e tá na mão do Congresso, do Centrão, sabe? E aí, tipo, o Xandão, ele me parece um cara absolutamente intransigente. Por ele, pessoalmente, ele não vai largar a mão de fuder o Bolsonaro, sabe? Não vai aceitar nenhum acordo, não tem nada que você pode dar pro Xandão que vai manter ele. Mas, de certa forma, a força política que controla o Congresso pode, cara, fuder com ele, entendeu? Então, talvez a única via possível do Bolsonaro é tentar fazer um acordo com o Centrão, pro Centrão falar pro Xandão, Xandão, pô, meu querido, veja bem, beleza, você não vai inocentar ele, você vai punir ele, mas porra, sabe, dá alguma forma da punição não ser tão dura, talvez, ao invés do Bolsonaro ficar preso até ele fazer 75 anos, né, que é a idade que a pessoa vai pra prisão domiciliar, solta o Bolsonaro antes, aí depois, cara, ao invés dele ficar em prisão domiciliar, ele não fica em prisão domiciliar, ele fica, tipo, solto mesmo, podendo viajar e o caralho, entendeu? Mas eu sinto que, cara, o Bolsonaro sair ileso, a nível se candidatar à presidência, eu acho muito, muito improvável. Porque, cara, foi parar no STF a parada, foi parar no Alexandre de Moraes. E, tipo, se não fosse o Xandão, teria o Zanin, teria o Dino também pra fuder com ele. Então, cara, a impressão que dá é que o Bolsonaro, ele como figura, como indivíduo, assim, pelo menos pra se eleger pra alguma coisa, tá perdido, sabe? Se eu tivesse que apostar alguma coisa, seria isso. E eu concordo com você, pra mim o único caminho viável é fazer acordo com o Centrão, mas não pra viabilizar ele, é pra, tipo, pra amenizar o sofrimento dele e viabilizar pessoas perto dele, sejam os filhos, seja os sucessores, tipo Tarcísio da vida, sabe? Esse tipo de coisa. E aí, na minha opinião, esse capítulo do Bolsonaro tá se encerrando com uma vitória aos opositores dele e a gente vai ter que, tipo, terminou o capítulo, entendeu? No livro da República Brasileira, o lado meio do Bolsonaro só vai vencer no próximo capítulo, com outros personagens, outras pessoas e tal. Porque esse embate, tipo, Xandão e Bolsonaro, cara, o Xandão ganhou, cara. Tipo... tá muito one-sided, né? Inclusive. Eu acho até que esse acordo, cara, vai ser difícil de costurar, porque o Alexandre de Moraes, cara, ele tá na sexta marcha. Ele não tem motivo por que ceder. Não, eu concordo com isso Exato. também. Mas é que, tipo, cara, por exemplo, os mongoloides do 8 de janeiro pegaram 17 anos. Pô, o Bolsonaro precisa pegar, uma dosimetria da pena. Caralho, o Bolsonaro ameaçou, né? Tem mais crimes envolvidos no trabalho, na denúncia do Bolsonaro do que na denúncia de qualquer um daqueles ali, entendeu? Então, cara, eu acho que safar o Bolsonaro vai ser muito difícil. Não que eu espere coerência da política brasileira, mas é uma questão, tipo, cara, tecnicamente, de caralho, vai ser muito difícil. Eu acho que o acordo pode ser no sentido de, tipo, na cara não, sabe? Cara, dá pra ele uma execução justa. É isso. Guilhotina ele em praça pública e acabou, como o Luiz XVI. Não precisa, caralho, botar ele pelado pra andar na rua, de joelho, porra, Sim. tira a pele, ficar torturando o cara. Não tortura ele, só mata. E deixa as sementes dele, cara, seguirem, sabe? Livres. Eu acho que é por aí. Exato. O que eu penso no que eu acabei de falar é o seguinte: teoricamente, né, as únicas duas forças que têm poder no Brasil que não estão ligadas ao Bolsonaro é tipo o próprio STF e o Centrão, né? Quem o Bolsonaro poderia fazer acordo. Só que o Centrão que controla o Congresso, eles não vão, tipo, ir atrás do Xandão, sabe? Porque um grupo muito grande, muito difuso, não consegue ir atrás de um cara, tipo, único e coeso e poderoso, entendeu? Porque o Xandão ia conseguir, tipo, ir pegando de um em um, sabe? Sabe a lógica do dividir e conquistar? Sim. O Xandão seria capaz de dividir e conquistar o Congresso se o Congresso entrasse atrás dele. Então, tipo, é uma causa perdida, cara. É isso. Dado que o inimigo do Bolsonaro é, tipo, o cara mais poderoso e mais intransigente que a República Brasileira tem desde a ditadura militar, é tipo, mano, acabou, você perdeu o jogo, sabe? Agora você tem que, mano, você tem que bater em retirada e se articular de outra forma pra tentar desarticular isso e você voltar ao poder, porque pelas vias diretas você perdeu, agora você vai ter que ir pelas vias indiretas, sabe? Cara, eu acho que lá em Brasília deve estar um clima muito interessante, que enfim, 26 está chegando, tem implicações muito violentas, né, muito grosseiras assim pro campo da direita. A gente fez um episódio merda, né, sobre o status da coisa, bem curto, né, queria ter falado mais sobre isso, a gente pode tentar compilar informação para saber exatamente o status assim do campo da direita para 2026.
E, cara, eu fico bem interessado sobre o que está acontecendo nos bastidores, sabe? Tem a via caçabista, tem os esforços internacionais. Você vê Eduardo Bolsonaro, cara, não volta mais pro Brasil. Ele tá lá trabalhando, ele tá tentando viabilizar de alguma forma, ele tá tendo algum tipo de conquista mais modesta, assim, né? Tem lá, o Alexandre de Moraes tá sendo processado agora lá nos Estados Unidos. Ele tá falando com o Marco Rubio, que tá comentando sobre isso, mas será que vai ser o suficiente? Porque é meio que esse é um caminho, que é um caminho que eu acho muito pedregoso, cara, muito, muito, muito difícil. A intervenção americana, eu acho que tá sendo vendido como é aquilo, Dom Sebastião vai voltar e vai salvar a gente dessa batalha perdida. Eu acho que vai mais por aí. E tem a via caçabista, que é meio que a secularização do bolsonarismo, né? É converter o Bolsonaro não mais numa força... Tem um cheiro, né? Um espírito revolucionário dentro dele. Claro, isso naturalmente já veio sumindo, né? O afastamento o Sérgio Moro saiu, né? O Sérgio Moro é um cara que tinha muito disso dentro dele. Ironicamente, né? Apesar dele ser um cara sem carisma e sem controle de massa, assim. Ele tinha esses aspectos de, cara, tem que limpar a política, tem que trocar tudo. Tem o Bolsonaro migrar pro PL também, outro aspecto de secularização, né? Ele se alia lá ao Valdemar, que é um cacique muito antigo. Aí tem o desempenho dele nas eleições em 24, cara, o apoio ao Núñez em São Paulo foi outro momento de secularização. Pode ser uma saída tipo, cara, só converte o PL numa merda fisiológica, vira tipo União Brasil e iris what it is, sabe? E aí você se safa. Você se safa não, mas é meio que teu legado se safa e você é executado só. Eu acho muito difícil. Eu acho 2 cenários muito, 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 muito difíceis. Mas é aquilo a ver também, né? Posso pagar a língua. Exato. E, enfim, eu acho que é isso, pessoal. Ao longo das próximas semanas, sem dúvida, vai ter mais comentário a ser feito, então acompanha o canal. E é basicamente isso. Muito obrigado por assistir o Novos Classes Show até aqui. Entra no nosso site www.novosclasses.com.br, lá tem episódios extras e conteúdo pago também, se você quiser nos apoiar, que é o nosso programa de membros, são números R$8 que a gente responde perguntas que o público faz, então, entre assuntos mais diferentes, filosofia, história, enfim, vida pessoal. E se você gosta da gente, você vai gostar muito. Fora isso, nos siga no Twitter, o meu arroba é pessoa99. @novosclassicos, eu roubei o arroba do Pessoa. E é isso, pessoal, muito obrigado. Valeu. Valeu.